Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Rose veio hoje aqui conversar um pouquinho com a mãezinha de vocês, tá bom? Beijo pra vocês. Mãezinha, olha só, eu vou estar orientando vocês a realizar a atividade de quarta-feira, que nós vamos falar sobre formas geométricas. E como eles são ainda alunos do pré-1 e são ainda bem pequenininhos, a gente vai partir da história dos três porquinhos para chegar até as formas geométricas, tá bom? A gente vai usar os próprios personagens que vão dar vida às formas. Então, a gente vai utilizar o porquinho e vamos fazer também a casinha, utilizando as formas geométricas, tá? É importante quando você for fazer essa atividade com as crianças, que as formas já estejam prontas. Você pode trabalhar de duas maneiras também. A primeira maneira é fazer as formas geométricas e trabalhar como se elas fossem um quebra-cabeça, colocando uma sobre a outra e falando, né, conversando com eles, né? Aqui, a carinha do porquinho é de que formato? Do formato de um círculo, do formato de um quadrado. E aí vai montando a carinha do porquinho, depois desmonta, guarda num envelopezinho que vocês podem fazer de papel. E também da mesma forma a casinha. Vocês vão montando uma forma sobre a outra, formando o telhadinho da casa, formando a casa, a janelinha, a porta. E assim vocês podem guardar também esse material e utilizar durante a semana. Ou vocês podem fazer e colar, se vocês tiverem cola, numa folha e pedir para as crianças estarem desenhando, ilustrando a casinha, ilustrando também o porquinho. O que eles podem fazer ali? Eles podem fazer o sol, podem fazer nuvem, pode fazer o lobo, desenhando da forma que eles sabem, né? Aí nós vamos estar trabalhando também, além das formas geométricas, o grafismo. Mas vai ficar assim por sua conta. Se você tiver cola, você consegue fazer essa atividade. Se você não tiver a cola, não tem problema. Você faz só como fosse um quebra-cabeça e aí utiliza durante a semana, reforçando a atividade de formas geométricas, tá? O importante é que você faça essa atividade com as crianças. É o momento que você vai parar um pouquinho e vai sentar com eles e vai fazer essa atividade, tá bom? Para fazer essa atividade de forma geométrica, a gente precisa de folha, tá? Qualquer folha que você tiver aí, ó. Pode ser uma folha de caderno. Aqui eu já até marquei um círculo, ó. Pode ser folha de revista, ó. Recorta, ela é durinha, ela é boa de trabalhar. Pode ser também folha de encarte de mercado. Qualquer folha que você tiver em casa, você vai poder utilizar para fazer essa atividade, tá? Eu vou estar utilizando para fazer essa daqui, ó. Porque ela é uma folha bem colorida, com as cores fortes, e eu acho que você vai visualizar melhor aí de casa, tá bom? Mas não se preocupe, não tenho a folha, não vou fazer atividade. Usa a folha que você tiver, tá? Então a gente vai precisar de folha, depois a gente vai precisar também de uma folhinha branca para poder colar as formas geométricas, se você for fazer daquele jeito que ele vai ilustrar, se você tiver cola. Se não tiver, você não vai precisar da folhinha branca, tá? E aí, para fazer as formas geométricas, eu usei alguns objetos que a gente tem em casa, ó. Eu utilizei uma moeda de R$1, onde eu fiz 2 círculos com essa moeda de R$1. Coloquei na folha, marquei com a caneta, depois eu recortei. Eu utilizei 2 desse tamanho aqui. Utilizei um maiorzinho, que foi uma tampinha de produto que a gente tem em casa, para fazer um pouquinho, ela é um pouquinho maior do que a moeda. E usei também, para fazer um círculo maior, a borda do copo, né? Marquei na folha com a caneta e recortei. Então, eu utilizei 4 círculos. Com esses 4 círculos, eu vou montar o nosso porquinho, que eu vou ensinar vocês agora como que faz, tá? Você vai pegar o círculo maior, que você já recortou. Isso você vai fazer com a criança, tá? Vai fazer lá, você vai botar, ó,
Esse aqui, que figura que é? Vamos lembrar. Ah, um círculo, um círculo. O que a gente tem aqui em casa que tem esse formato de círculo? Aí eles vão falar, a bola. Você vai lembrar, a bola ela é redonda, né? O que mais? A tampinha que a gente utilizou aqui para recortar. O copo, o fundo do copo, ele tem esse formato de círculo. O anel, ou seja, eles vão falando coisas de dentro de casa que tem esse formato de círculo. Aí você vai perguntar a ele, e esse aqui é o quê? Ah, o círculo também, só que ele é do mesmo tamanho? Não, ele é o quê? Menor. Esse círculo a gente vai colocar aqui, ó, de um ladinho. Se você for colar, você passa um pouquinho de cola e cola aqui. Se você não for colar, você só utiliza assim, ó. Aí formou as duas orelhinhas do porquinho, tá vendo? Aí você vai pegar aquela outra um pouquinho maior, vai colar aqui para ser o focinho do porco, ó. Vou mostrar um aqui pronto para você, ó. Tá vendo? Aí eu fiz em cima do focinho, eu fiz acima, né, os dois olhinhos, e aqui dentro do focinho eu fiz duas bolinhas para ser o nariz do porquinho, né? Ó, o porquinho formado por círculos. Aí o seu filho já brincou, já tá feliz lá porque ele brincou de fazer o porquinho. Ah, vamos fazer outro? Quantos porquinhos tinha na história? 3 porquinhos. Então, ó, faz o segundo porquinho, ó. Aí eu fiz um outro porquinho aqui um pouquinho diferente, olha só. Dessa aqui eu usei o quadrado para fazer, né? Lembrando que o quadrado tem 4 lados iguais. Como que eu utilizei, o que eu utilizei para fazer o quadrado? O quadrado é mais difícil da gente ter alguma coisa em casa. Eu até tinha aqui um objeto quadrado, só que ele era muito grande, então não ia servir para eu colar na folha. Então eu peguei uma régua e medi e fiz aqui, ó. O quadrado tem os 4 lados iguais, então esse aqui ficou com 8 centímetros, 8, 8 e 8, para ficar com os 4 lados iguais. Mas você não precisa usar uma régua, não. Usa mesmo a própria folha, assim, ó. Coloca uma folha aqui, vem com a caneta, risca aqui, risca e faz o quadrado. Aí eu fiz mais 3 quadradinhos menores, ó. Colei. Você também não precisa colar, eu falei, né? Se você for fazer de forma de quebra-cabeça. Fiz os olhinhos do porco. E aí eu tenho um porquinho quadrado. Então a gente já trabalhou aqui, ó, o círculo e o quadrado. Aí você pode lembrar lá para as crianças, né? Ah, o porquinho, o que eles tinham que fazer? Ah, eles tinham que fazer uma casinha, né? Cada um tinha que fazer a sua casinha. Então, para fazer a casinha, a gente tem que usar um retângulo. O retângulo é diferente do quadrado aqui, ó. O retângulo tem 2 partes maiores e 2 partes menores. E aí você pode estar utilizando também a régua aí, ó, para fazer. O meu aqui ficou com 12 e aqui ficou com 6. 12 e 6. Você pode fazer do tamanho que você quiser, não precisa ter um tamanho exato não, tá? E aí, depois que eu fiz o retângulo, eu queria que o triângulo, que eu vou colocar aqui para fazer o telhadinho, ficasse bem desse tamanho aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o retângulo, eu coloquei ele aqui, ó, em cima da minha folha, peguei a caneta, lápis e, se você tiver uma régua para ficar melhor, né, porque eu tô fazendo assim de frente para você, mas você pega lá e pra cá, e aí risca assim também. Depois você vai e corta, aí vai ficar o triângulo, ó, bem do tamanhozinho lá do retângulo, para fazer o telhadinho da casa, tá vendo? Ó. Aí a gente vai precisar de um retângulo, a gente vai precisar de um triângulo, aí você já vai levar tudo pronto pro seu filho, né? Aí vai lembrar para ele, ah, isso aqui é o quê? Ah, isso é um triângulo, tem 3 pontas, ó, e também tem 3 lados. Ele lembra o quê? Ele lembra um chapéu de palhaço, um chapéu de bruxa,
né? E assim vai lembrando seu filho, vai falando outras coisas que tem a forma de um triângulo. Retângulo, a mesma coisa. Sempre a gente procura objetos, porque isso que é legal, né? Que eles façam o reconhecimento de objetos que tenham este formato. O que tem aqui em casa que parece um retângulo? Ah, a porta de casa, a janela de casa, né? A porta tá assim, a janela tá assim. E aí eles vão falando outras coisas que tem esta forma aqui de retângulo. E aí eu fiz um retângulo bem menorzinho, ó, para ser a porta da casinha, e fiz um quadradinho que já foi trabalhado lá no porquinho para ser a janela, ó. E aí você pode usar assim, como quebra-cabeça, né? Desmonta, põe tudo no envelope para ele fazer, brincar no outro dia, ou você pode colar na folha, ó. Eu fiz aqui, ó, trouxe para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu fiz de revista, recortei o retângulo de revista, o triângulo de revista, fiz o quadrado de papel comum que tinha aqui em casa. Aqui eu fiz um porquinho quadrado também, ó. Depois eu fiz a ilustração, coloquei umas nuvens, coloquei um sol, ó, vendo? Pra gente ver que pode fazer com qualquer papel. E aí fiz também esse daqui, menorzinho, fiz as casinhas bem menores, ó, de um tamanho. Os retângulos menores, triângulos menores, tudo pequenininho. Olha o porquinho, ficou bem pequenininho, tá vendo? E aí eu fiz 3 casinhas e 3 porquinhos e colei aqui. Fiz a ilustração. Você pode pedir para ele fazer, pai, o que tinha lá na história que queria soprar a casinha? O porco, faz o porquinho aqui, ou o lobo, né? Faz o lobinho aqui, pode fazer o lobinho aqui também, ó, querendo subindo no telhadinho para entrar dentro da casa através da chaminé. Você pode abusar aí da sua imaginação e da imaginação das crianças, que eles têm muita imaginação. E aí você trabalhou aqui, ó, triângulo, trabalhou retângulo, trabalhou círculo. E aí você pode fazer um porquinho quadrado também, porque aí você vai trabalhar também o quadrado, tá bom? Então, essa foi a atividade que foi preparada para vocês estarem fazendo aí com seus filhos. Já traz todo o material prontinho, tá bom? Se você tiver a cola, você cola e pede para ele desenhar. Se você não tiver a cola, não tem problema, você pode fazer, como eu falei, em forma de quebra-cabeça também, tá bom? O importante é que essa atividade seja feita, que você trabalhe com ele essas formas geométricas, tá bom? Um beijo para você, um beijo pro seu bebê, que é o meu filhotinho, ó. A Rose manda 1000 beijos para vocês, tá bom? E até a próxima. Beijo!